Bom, vamos então a algumas dicas de como fazer uma reunião de células para jovens adolescentes, tá bom? Vamos lá. A forma de receber os convidados, né? São jovens adolescentes, né? Pessoas que têm naturalmente bastante energia, gostam de extravasar energia, são em tese bastante alegres, gostam desse tipo de comportamento. Precisam ser recebidas de uma forma bem tranquila, bem natural, sem formalismo, sabe, sem gerar expectativa, sem aquela apreensão, aquela tensão. Então recebê-las na casa de uma forma bem alegre, bem sutil, muito natural. Bom, outra dica é o seguinte: entre o tempo que elas chegaram e foram recebidas até o momento que vai começar efetivamente a reunião de célula, dá um espaço de tempo de uns 15, 20 minutos para não ficar aquela coisa assim, nossa, chegamos e já estão fazendo uma reunião e tal. Então receber elas, como eu falei, de uma forma bem natural, bem tranquila, né, bem sutil, e deixar elas à vontade, né, conversar um pouquinho, brincar um pouco ali, bater um papo e tal, e depois de alguns minutos aí sim convidar para elas se reunirem, né, se reunir junto com elas para daí dar início à reunião, tá? Vai começar a reunião de célula, todas estão reunidas ali. O que acontece? São bastante convidadas, jovens, adolescentes que talvez não tenham tido nenhum contato com a igreja, ou se tiveram, foram poucos os contatos que tiveram com a igreja, né? Então eles não conhecem essa nossa linguagem, essa nossa maneira de conversar, de falar. Então nós temos que eliminar do nosso vocabulário nessas reuniões glória a Deus, paz, paz seja convosco, bênção, amém, aleluia, irmão, irmã, essas coisas não podem existir. É você, é oi, tudo bem, é conversa natural, normal, na linguagem delas, de uma forma bem natural. Então começa a reunião de célula, cumprimentando, recebendo, dando as boas-vindas, não é? Mas nenhum linguajar evangeliquez, né? Vamos esquecer isso, porque elas não têm contato, não têm familiaridade e podem se assustar um pouco com isso. Elas têm que se sentir bem, tá bom? E aí vai começar dando uma saudação de boas-vindas, né? Tudo bem, que bom que vocês vieram. A gente vai começar uma reunião, rapidinho, alguns minutinhos, né? Ou nem fala que vai ter reunião, vamos ter aqui um bate-papo, uma conversa rápida, um momento de devocional, pode até falar, né? Vamos falar um pouco de amor, vamos falar de paz, vamos falar de alegria, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de Deus, entendeu? Então introduz a palavra Deus no final, para que elas entendam que vão ouvir a palavra de Deus, né? Se todas forem conhecidas, amigas, conhecidas umas das outras, então dispensa a apresentação. Se tiver no meio delas alguma pessoa que não seja amiga em comum, não é? De repente tem alguém ali que alguém não conheça alguém, então aí faz uma apresentação rápida. Olha, eu quero apresentar para vocês quem está com a gente aqui, né? Fulana de tal está aqui, vocês não conhecem, então ela é minha amiga também, ela é da igreja e tal. Se tiver alguém da igreja junto, né? Então faz a apresentação se tiver pessoas que não se conheçam. Se todas forem conhecidas, não precisa ficar aquela coisa, nós vamos me apresentar, eu sou fulano, Beltrano, não precisa, todos se conhecem, né? Então dispensa a apresentação. Então começa a reunião dizendo, né? Vamos falar um pouquinho de Deus e quero convidar vocês para a gente fazer uma oração, tá bom? Fecha os olhos de vocês, vamos orar. Fecha os olhos, faz uma oração rápida, objetiva e bem tranquila. Agradecendo a Deus por aquele momento, pedindo a presença de Deus naqueles instantes e que Deus venha ajudar naquele momento a trazer um momento de alegria, de paz, né, de amor. Então, uma oração com as palavras de vocês mesmo, rápida e objetiva. Aí termina esse momento da oração. Terminou a oração, para elas que não são familiarizadas com culto, com igreja, com essas coisas, pode gerar um princípio de tensão, de expectativa. Meu Deus, oraram, né? O que vai acontecer? Pode gerar esse tipo de coisa. Então nós temos que quebrar isso, né? Então o que vem? Vem o quebra-gelo, a dinâmica. Temos que quebrar essa tensão, né? Elas precisam ficar o mais à vontade, o mais natural possível. Eu vou dar uma dica de quebra-gelo. Uma dica, você pode procurar outra se não gostar dessa. Terminou a oração, né? Deixem elas à vontade, sentadas ali, tranquilas, bem à vontade.
E a dica do quebra-gelo é o seguinte, é do bis, né, do bis. Providencie umas 2, 3 caixinhas de chocolate bis, né, daqueles tabletezinhos bis. E assim, orou, aí quem estiver liderando a célula vai dizer o seguinte: pessoal, vocês gostam de bis, né? Vocês gostam de bis? Ah, vocês querem bis? Tal. Bem tranquilo, bem brincando mesmo, bem de boa. Claro que vão dizer que sim, etc e tal. Aí diz assim, então cada uma vai falar uma coisa boa da sua vida que aconteceu e que você quer bis, né? Quer dizer, quer de novo, né? Assim, uma palavra só, 2, 3 palavrinhas, uma coisa que aconteceu na sua vida. Ah, meu aniversário de 15 anos, foi uma festa boa, quero bis. Aí dá um bis para aquela pessoa, para aquela jovem. Ah, o dia do aniversário do meu pai foi muito legal, não sei o que, eu quero bis. Ah, sei lá, e assim vai cada um, né? Quando eu passei de ano, tal dia, eu quero bis. O Natal do ano tal, eu quero bis. A viagem que eu fiz foi legal, eu quero bis. Cada uma que fala uma coisa boa da sua vida e quer bis, vai ganhando um chocolatinho bis. E vão brincando, vão descontraindo. Isso é só para quebrar o gelo mesmo. Não tem lição de moral, não tem nada, é só para quebrar o gelo. E para que elas lembrem de coisas boas da vida delas. E leva aí uns 5, 10 minutinhos distribuindo bis para cada uma, e cada uma vai falando coisas boas da vida e vai ganhando bis, né? Porque elas querem bis. Terminou isso, né? Acabou o quebra-gelo. Então já vai estar bem descontraído o clima. Terminado o quebra-gelo, feita a oração, quebrou o gelo. Pessoal, vocês gostam de música? Quem? O jovem adolescente gosta de música e tem que ser música alegre, tem que ser música divertida, tem que ser música bacana, não pode ser chororô, sofrência, né? Essas músicas que a gente canta na igreja, de louvor, adoração, eles não entendem muito isso não. Não adianta querer sensibilizar que não dá certo. É jovem, jovem tem energia, jovem quer alegria. Então, não precisa ter violão, não precisa ter quem cante ministério de louvor, nada disso não. Né? É ali no gás, no gogó mesmo, na brincadeira mesmo. Então, já previamente deixa separado uma música curta, de letra fácil, agitada, alegre, que requeira que elas cantem, e dancem. Sugestão: eu pulo na presença de Deus. Faz elas pularem, cantarem. Para a direita, ou então aquela outra, né? Para a esquerda, a minha frente, para gesticular e tal, fazer elas se divertirem dentro do louvor e que elas também prestem atenção na letra do louvor, né? Então tudo isso, elas estão dentro de um contexto cristão, da palavra. Terminou, senta todo mundo, né? E prossegue a célula. Então veja, já teve abertura, oração, quebra-gelo e uma música de alegria, de louvor ali e tal, envolveu elas. Agora vai começar a ministração da palavra. Ministrar a palavra é assim, como eu disse no começo, nada desse nosso linguajar de crente, né? Então, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus em nome de Jesus, agora uma pequena pregação em nome de Jesus, não tem nada disso, né? Pessoal, agora eu vou ler um trecho da Bíblia, pode até falar Bíblia, não tem problema, é Bíblia mesmo, né? Então eu vou ler um trecho da Bíblia aqui, um pequeno texto, não fale versículo, capítulo, porque eles não vão entender nada disso também, né? Então, e desse texto aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus na nossa vida, tá? Alguns minutinhos só. E daí lê. Eu vou ler em João, pode até citar o capítulo e o versículo, sim, daí nesse momento. E lê. Daí daquela leitura, extrai uma interpretação, né, uma mensagem, e tem que ser para elas uma mensagem de paz, de amor, do evangelho, das boas novas, do amparo, do cuidado, da proteção de Deus e tudo mais para a vida delas, nesse sentido, né? Então, dure entre 5 e 10 minutos, no máximo, não pode ser mais do que isso, de preferência, né? E sempre com uma entonação de voz bem tranquila, bem descontraída, sem tensão, né? Bem natural possível, transmitindo essa mensagem, né? Sempre levando elas a entenderem que Deus é bom e que vale a pena servir a Deus, né? E aí no final termina a mensagem, aí vai para mais um momento de oração. Essa oração depois da mensagem é bom que ela esteja relacionada com o tema da mensagem, né? Da meditação que foi falada. Então convide elas, né? Não diga vamos orar,
porque vamos orar, mas eu não sei orar, eu vim aqui, agora querem que eu ore. Tudo isso é psicológico, tem que saber mexer. Então assim, eu quero fazer, eu vou fazer uma oração por nós, né? E você pode fechar seus olhos, vamos fazer uma oração, vamos dar as mãos, pede para dar as mãos ou não. Depende do momento ali, você que vai sentir se isso é cabível ou não. E faz uma oração, né? Com referência àquela mensagem que foi falada, pedindo ali a Deus que atue dentro daquilo que foi falado. De uma forma bem convicta da fé, de que Deus vai agir realmente, mas com uma voz bem tranquila, uma oração bem natural, bem pausada, bem clara e rápida. Uma oração de poucos minutinhos, bem objetiva. No final, né, em nome de Jesus, amém, tudo bem, e termina a oração, tá bom? Terminou a oração, olha para cada uma, dá um sorriso, aquele sorriso de alegria e tal, né? Terminou a oração. Aí vem um outro momento que já parte para o encerramento da célula. Bom, aí existe um momento da célula que é o momento que a gente precisa ter uma boa habilidade para mexer, né? Que é tentar extrair desses jovens, desses adolescentes ou delas, fazer com que elas falem, com que elas tomem a iniciativa de expor alguma situação, que é um pouco mais difícil. Então tem que ter toda uma habilidade, um jogo de cintura, né? Tirar alguma coisa da pessoa sem forçar ela requer habilidade. Então terminou a oração depois da pregação, aí colocar, olha gente, agora a gente quer ficar bem à vontade. Alguma de vocês, assim, a gente falou de Deus, né? A gente falou do amor de Deus, Deus é bom, tal, tal, tal. E alguém quer uma oração específica por alguma situação, por algum problema que você esteja passando? Ou se você não quer uma oração, quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, né? Lembrando que lá, eu não falei, mas lá na pregação você pode até dando deixas para que elas também, se quiserem falar alguma coisa durante a pregação e tal, sempre controlando o tempo. E aí nesse segundo momento, depois da oração da mensagem, oferecer essa oportunidade para elas se manifestarem. E aí que vem aquela coisa, né, de repente elas quererem fazer pergunta, quererem adentrar essa situação atual aí, por exemplo, da baleia azul ou de qualquer outro jogo, ou queiram falar sobre depressão, ou alguém até tome a coragem de falar sobre a sua vida pessoal e pedir uma oração. Então esse é o momento de ouvir, né? Não emitir muita opinião, só ouvir, né? Depois que ela ou elas falarem, aí sim ser objetivo, né? Ser objetivo, ser contundente, mostrar que na verdade é simples, Jesus está acima de tudo isso. Nós entregarmos nossa vida para Jesus, tudo isso é solucionado da nossa vida, Ele é a solução, né? Então ser contundente nesse sentido. Se alguém pedir oração especificamente para um assunto, orar, né? Pedir a bênção de Deus, a oração específica, quando alguém faz pedido na célula, diferente da igreja, diferente do lar de salvação, por exemplo, né? Na célula, um exemplo, eu estou com depressão, digamos, sentindo que eu acho que eu estou com depressão, queria uma oração. Ok, vamos orar. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça. E faz uma oração pedindo a bênção de Deus, pedindo que Jesus venha trazer amor, trazer paz, trazer conforto, né, proteção, venha reverter essa situação, que esse mal saia da vida, mas de uma forma bem tranquila, bem pausada, bem sem agressividade, né? Nada de eu repreendo esse mal, eu repreendo essa enfermidade, eu repreendo esse espírito de depressão, eu não aceito, em nome de Jesus, sai. Não, nada disso, isso aí não pode existir na célula, tá? Para não assustar, que elas já estão fragilizadas. E a oração não é nem no grito e nem no falando baixo. A oração é oração, falando com Deus, Deus responde. Então Deus vai alcançar essa pessoa com uma oração tranquila, objetiva, e uma oração de amor, né? Uma oração de conforto, de amparo. Terminou a oração, dá um abraço, né? Dá um afago ali, né? Para que ela se sinta amparada, segura, né? Isso é importante. E, claro, vale, né? Deus abençoe, né? Deus abençoe você e tal. Pronto, está feita a oração. Se mais pessoas pedirem oração, faz a mesma coisa. E está tudo certo. Terminou esse momento, propõe um novo encontro, né? Propõe um novo encontro. Não precisa necessariamente ainda convidar para ir na igreja. Se quiser, se sentir, deixa para fazer esse convite depois que terminar, a hora que estiver indo embora. Tá? Mas ainda não. Propõe uma nova célula, um novo encontro de célula. Aí que vocês vão definir a data
quando que vocês querem fazer, dali quanto tempo, aonde, se ali no mesmo local, se em outro local, né? Propõe um novo encontro de célula e deixando claro para elas assim que é importante que elas venham, né? É importante que elas venham para que as coisas possam melhorar na vida delas, que eventuais situações ruins Deus vai abençoando, Deus vai atuando e que essa reunião só tem a trazer benefícios para a vida delas, né? Então é importante que elas estejam vindo, retornando. Eu proponho um novo encontro de célula, tranquilo assim. E aí, bom, agora a gente vai encerrar esse momento, né? Agradecendo, né? Agradece elas ali, obrigado por vocês terem nos ouvido aqui, meia hora, 40 minutos, sei lá, que deu a célula. E só vamos fazer mais uma oração para agradecer a Deus? Vamos orar. Faz uma oração agradecendo a Deus por aquele momento, né? Pedindo para que Deus guarde, abençoe a semana, os dias futuros que vem de cada uma delas, e amém. Em nome de Jesus, amém. Terminou. Terminou a célula, se abraçam, se cumprimentem. E aí, não sei, né? Vocês vão fazer um lanche, um negócio, uma brincadeira, uma conversa informal. De repente pode acontecer de alguma querer fazer perguntas a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, a respeito da situação. Aí tem que estar disponível para estar conversando, né? Ou não. Ou conversar, brincar, se descontrair ali, até que cada uma retorne para o seu lar. Coisas que a gente pode evitar nesse tipo de reunião de célula, que é o seguinte. Por exemplo, quando eu dei lá aquele treinamento superficial sobre célula, a gente sentou em círculo e tal, depois eu falei da cadeira vazia, né, por um visitante, etc. Aquilo ali serve para quando a célula já está em andamento, quando a célula já tem um tempo de existência. Para a célula que está começando, para a célula com pessoas novas, como esse caso, quanto mais informal possível, melhor, né? Evitar esse negócio de sentar em círculo, em cadeiras. Senta na sala, uma senta no sofá, outra senta no chão. Mas de uma forma mais informal possível, né? Meio que espalhadinho ali, juntos, mas espalhado ao mesmo tempo, sem formalidade, né? Então esse negócio da cadeira vazia, do sentar em círculo, essas coisas, por enquanto deixa quieto, tá? Então isso não acontece na célula, nesse caso específico aí. Uma dica bastante importante, que é o seguinte: elas vão ser recebidas de forma mais natural, mais descontraída possível, né, para que elas não fiquem tensas, não criem resistência, mas também elas precisam saber sim que aquela é uma reunião, que está ali na casa da amiga e tudo mais, mas que vai existir uma reunião sim de célula, né, de caráter cristão. Elas precisam ter essa noção de que além de estar na casa da amiga e tudo mais, mas é uma reunião de devocional com Deus e que tenha a proposta de ajudar elas. Elas precisam ter essa noção, né? Não é um convite que fui na casa da minha amiga, bater um papo, se descontrair, daí lá fizeram uma oração. Não é nada disso. Fui na casa da minha amiga, convite dela, tivemos um momento de conversa, de brincadeira, de alegria, fizemos um lanche, mas eu fui lá porque lá tinha uma célula. Então eles fizeram uma célula lá e foi para isso que eu fui. Tá? É importante que se saiba isso para que a célula seja o objetivo da pessoa estar lá. Uma outra dica bem bacana. Vamos usar essa tecnologia existente para produzir no reino de Deus coisas boas. Pegar o WhatsApp de cada uma, se for possível fazer um grupo delas, né? Para estar enviando para elas mensagens específicas, né? Ou se também não precisa fazer grupo, se não for, né? Às vezes força um pouco esse negócio de grupo e tal. Mas mandar para elas mensagens durante a semana, uma ou duas vezes na semana, no mínimo, né? Ah, bom dia, tudo bem? Como é que tá? Lembra daquele dia que você veio aqui em casa? Lembra que eu falei do amor de Deus? Olha, Deus ama você, Jesus ama você, tá bom? Bom dia para você. Ou no outro dia manda de novo uma outra mensagem. Lembra que eu falei sobre tal assunto aquele dia aqui em casa, que eu li na Bíblia, tal coisa assim assado? Não esqueça disso, tá? Deus te abençoe. Papai, mande para elas durante a semana, né, como mensagem, para elas estarem lembrando que aquilo tudo ainda está surtindo efeito na vida delas. Isso é muito importante, é fundamental, tá bom? Então seria essa uma dica. Uma coisa que eu não sei, é uma coisa pessoal minha. Se fizer um grupo, né, delas ali, não sei se é o caso ou não, talvez não sei. Mas se fizer,
que seja para mandar mensagens específicas, mensagens originais, né? Que saia da gente mesmo. Esse negócio de mandar florzinha, gifzinha, videozinho, não sei da onde, não sei. Acho que isso aí é muito vulgar na internet. Toda hora tem isso, então as pessoas nem dão mais bola para isso. As pessoas querem pelo menos ler, né? Porque hoje em dia ninguém conversa com ninguém mais se não for pelo celular. Então, pelo menos ver que é uma coisa original da pessoa, que saiu da própria pessoa. Tá bom? É uma dica, né? Outra dica é quando estiverem juntas, reunidas, TV desligada, celular fora do alcance, né? Olho no olho, conversando pessoa a pessoa, né? Nada de WhatsApp, conversa um pouquinho no WhatsApp, nada. Desliga tudo. Eu sei que pedir isso para elas talvez seja um pouco delicado, mas procurar evitar esse tipo de conduta. Espero poder ter ajudado. O vídeo ficou talvez um pouco extenso, mas espero que possa ter sido útil. Deus abençoe. Segue essas dicas aí. A dinâmica, o quebra-gelo do bis é só uma sugestão. Pode usar outra dinâmica. E vou deixar aqui também, antes de terminar o vídeo, vou deixar algumas sugestões agora, vai passar nos créditos aí, algumas sugestões de mensagens que podem ser faladas, né? De alguns textos que pode ler na Bíblia lá e extrair uma mensagem. Sugestões. Você pode pesquisar na Bíblia outros textos, outras situações e extrair daquele texto uma mensagem de amor de Deus, tá bom? Fica as minhas sugestões, mas fica à vontade para escolher um texto. A dica que eu dou é que seja do Novo Testamento, que seja um evento acontecido com Jesus, que Jesus fez, um milagre, um momento, alguma coisa que Jesus fez para alguma pessoa, algum texto do Novo Testamento, né? Seja uma história fácil, inteligível. Evita coisas do Antigo Testamento, coisas de profeta, essas coisas erradas lá. Para a célula não é interessante, tá bom? Talvez um salmo, né? Salmo pode ser lido ali para uma meditação, é muito bom. Aí é uma exceção, tá? Mas se não, os outros livros do Novo Testamento são mais complexos, um pouco mais difíceis de entender. E Deus vai falar da mesma forma se ler lá, principalmente as coisas que Jesus fez, que é o mais interessante, tá bom? Deus abençoe.